Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo cheio de mistérios do nosso passado. Hoje, vamos viajar até o Egito para desvendar a história de uma estátua que parecia cantar ao amanhecer, deixando gregos, romanos e egípcios fascinados. Mas antes de mergulharmos nessa aventura, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder nenhuma curiosidade incrível como esta. O apoio de vocês é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. Muito obrigado. Agora, vamos desvendar o segredo dos colossos de Meminan. Imaginem estar no meio do deserto egípcio, próximo às margens do majestoso rio Nilo, enquanto o sol começa a nascer. Diante de vocês, duas estátuas colossais se erguem contra o céu. Com mais de 18 metros de altura, esculpidas em quartzito, elas guardam a paisagem há milênios. Estes são os colossos de Meminan, monumentos grandiosos construídos para homenagear o faraó Amenófis III, um dos governantes mais poderosos da 18ª dinastia. Essas estátuas não eram apenas obras de arte. Elas originalmente guardavam a entrada do templo mortuário do faraó, um complexo tão vasto que, segundo relatos, rivalizava com os maiores templos de Karnak. Hoje, pouco resta desse templo, mas os gigantes de pedra permanecem como sentinelas silenciosas do tempo. No entanto, por séculos, uma delas não era nada silenciosa. Algo verdadeiramente inexplicável acontecia ali. Um fenômeno que transformou essas estátuas em um dos locais mais místicos e visitados de todo o mundo antigo. Quando os primeiros raios de sol tocavam a pedra fria da Estátua do Norte, um som ecoava pelo vale. Testemunhas descreviam como um ruído agudo, por vezes metálico, quase musical, como se a própria estátua estivesse suspirando, ou até mesmo cantando uma melodia melancólica. Esse som misterioso que só ocorria ao amanhecer deu origem a inúmeras lendas e atraiu a curiosidade de pessoas de todos os cantos do império. Era um mistério que desafiava a lógica e alimentava a imaginação, transformando a pedra em algo vivo, divino. Para os gregos e romanos que visitavam o Egito, a explicação para aquele som era puramente mitológica. Eles não viam ali a imagem de um faraó egípcio, mas sim a de Memnon, o lendário rei da Etiópia e herói da Guerra de Troia, filho de Ias, a deusa da aurora de dedos rosados. Meminan era um guerreiro formidável, que lutou ao lado dos troianos e foi morto em combate por Aquiles. A lenda contava que sua mãe, inconsolável, chorou tanto que suas lágrimas se tornaram o orvalho da manhã. Ela então implorou a Zeus que concedesse a seu filho algum tipo de imortalidade. Zeus, comovido, transformou Meminan em pedra, mas permitiu que ele saudasse sua mãe todas as manhãs. Assim, para os gregos, o som que ecoava da estátua era a voz de Meminan, um lamento ou um cumprimento matinal para a deusa da aurora. Essa história se tornou tão popular que o nome Colossos de Meminan substituiu a identificação original com o faraó Amenófis III. A estátua se tornou um oráculo, um lugar sagrado. Viajantes de todas as partes, incluindo imperadores e historiadores, cruzavam desertos apenas para testemunhar o milagre e ouvir a voz do herói caído. Era um elo direto com os deuses, uma prova de que a mitologia ainda respirava no mundo real. Enquanto os gregos ouviam o lamento de um herói, os egípcios locais tinham uma interpretação completamente diferente, enraizada em suas próprias crenças sobre a vida após a morte. Para eles, aquele som não era a voz de um herói troiano, mas sim um aviso dos espíritos, um sinal vindo diretamente do Duat, o submundo. Na cosmologia egípcia, a fronteira entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos era fluida, e os espíritos dos ancestrais podiam se comunicar com seus descendentes. O som que emanava da estátua ao amanhecer, o momento de transição entre a noite e o dia, era visto como uma mensagem poderosa. Poderia ser um presságio, um aviso de que os mortos ainda observavam os vivos, ou talvez uma confirmação de que a alma do faraó Amenófis III
ainda residia ali, vigiando seu império, mesmo após a morte. Essa crença adicionava uma camada ainda mais profunda de mistério e reverência ao local. Não era apenas um monumento, mas um portal, um canal de comunicação entre dois mundos. Os sacerdotes e o povo local tratavam o fenômeno com respeito solene, interpretando cada canto como um evento de grande significado espiritual. O som era um lembrete constante da presença do invisível, da vigilância eterna dos que já partiram. A fama do canto de Memenan se espalhou como fogo pelo mundo antigo. O local se tornou um destino de peregrinação obrigatório para a elite romana. Imagine só. Imperadores, generais, poetas e filósofos viajavam por meses, enfrentando os perigos do mar e do deserto, apenas para passar uma noite aos pés da estátua e, com sorte, ouvir sua voz ao amanhecer. O historiador grego Estrabão foi uma das primeiras fontes a documentar o fenômeno. Por volta do ano 20 a.C., ele descreveu o som como um golpe, não muito alto, como se uma corda de uma cítara se partisse. Outros, como o geógrafo Pausanias, compararam o som a uma corda de lira quebrando. Mas a prova mais fascinante da popularidade do local são as dezenas de inscrições deixadas diretamente na base e nas pernas das estátuas. São verdadeiros grafites antigos, deixados por visitantes ilustres. O imperador Adriano e sua esposa Sabina visitaram o local em 130 depois de Cristo e ouviram o som. A poetisa Júlia Balbila, que os acompanhava, compôs vários poemas e os inscreveu na pedra, registrando a experiência e louvando os deuses. Outras inscrições diziam coisas como: "Eu, fulano de tal, ouvi a voz divina de Maminá na primeira hora do dia." Essas mensagens, gravadas para a eternidade, são um testemunho incrível do fascínio que a estátua exercia. Não ouvir o som era considerado um mau presságio, enquanto ouvi-lo era um sinal de favor divino. Mas então, o que realmente causava esse som tão enigmático? Por séculos, o mistério permaneceu. A ciência moderna, no entanto, oferece uma explicação bastante plausível, que conecta todos os pontos da história. A chave para o mistério está em um grande terremoto, que ocorreu em 27 a.C. Esse terremoto danificou severamente a Estátua do Norte, causando uma grande rachadura, que ia da cintura para cima. A partir daí, o fenômeno começou a ser relatado. A explicação mais aceita hoje é que o som era causado por um processo natural, de expansão e contração da pedra. Durante a noite fria do deserto, a umidade se acumulava nas fissuras da rocha porosa. Ao amanhecer, os primeiros raios de sol aqueciam a pedra rapidamente. Esse aquecimento fazia com que a umidade evaporasse e o ar preso dentro das fissuras se expandisse, forçando sua saída pelas rachaduras. Esse movimento do ar através das fendas estreitas produzia uma vibração, um som agudo, quase como um assobio ou estalo de uma corda, exatamente como as testemunhas descreveram. Era, essencialmente, a estátua respirando com a mudança de temperatura. Uma combinação perfeita de geologia, clima e um evento sísmico que criou um dos mistérios mais duradouros da antiguidade. A ironia da história é que o mesmo império que ajudou a popularizar a lenda foi o responsável por silenciá-la para sempre. Por volta do ano 199 d.C., o imperador romano Sétimo Severo, em uma tentativa de homenagear o oráculo e talvez ganhar seu favor, decidiu consertar a estátua. Ele ordenou uma restauração, na qual blocos de arenito foram usados para reparar a parte superior do colosso, preenchendo as rachaduras que o terremoto havia criado. Com as fissuras seladas, o mecanismo natural que produzia o som foi interrompido. A partir daquele momento, a estátua de Meminan emudeceu. O canto misterioso, que havia encantado o mundo por mais de 200 anos, desapareceu para sempre. O oráculo se calou. Embora a intenção do imperador fosse boa, sua ação acabou com a magia que tornava o lugar tão especial. A estátua que falava com o vento, que saudava a aurora e sussurrava mensagens dos deuses, voltou a ser apenas uma monumental figura de pedra. Mas o fascínio, esse permaneceu. A história do colosso cantante de Mominan
sobreviveu ao longo dos séculos. Um belo exemplo de como a natureza pode criar fenômenos que a imaginação humana transforma em lendas divinas. É uma lembrança poderosa de que, no mundo antigo, a fronteira entre o real e o mitológico era tênue, e que os homens estavam sempre prontos para acreditar que os deuses ainda sussurravam para eles. E assim termina nossa jornada ao Egito, desvendando o segredo da estátua que cantava. Uma história que nos mostra como um fenômeno natural pode inspirar mitos e lendas que atravessam culturas e gerações. O que vocês acharam? Conheciam essa história? Deixem seus comentários aqui embaixo. Eu adoro ler a opinião de vocês. Muito obrigado por assistirem até o final. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam do like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receberem notificações dos próximos episódios. Até a próxima aventura.